Use o gráfico de f de x igual a raiz quadrada de 3 mais x menos raiz de 3 sobre x para estimar o valor de limite de f de x quando x tende a zero com duas casas decimais. Então tá, já estou aqui com o GeoGebra aberto e vou entrar com a função f de x igual a raiz quadrada de 3 mais x menos raiz quadrada de 3, isso tudo dividido por x. Tá aí a função, ó, olha. F de x igual a raiz quadrada de 3 mais x menos raiz de 3 sobre x. E usar esse gráfico para estimar o valor do limite de f de x quando x tende a zero. Analisando o gráfico, olha só, quando x se aproxima de zero, olha o f de x. Está se aproximando de quê? De um número entre 0,2 e 0,3 está aparecendo aí, né? Então, talvez aí um número entre 0,2 e 0,3, aproximadamente 0,2, 0,3, seria a resposta aí do item A. Aí no item B agora, no item B, use uma tabela de valores de f de x para estimar o limite com 4 casas decimais, né? Então tá, inicialmente eu vou fazer x se aproximar de zero por valores menores do que zero, depois eu vou fazer x se aproximar de zero por valores maiores do que zero. Vamos lá. Primeiro, f de menos 0,1. Estou fazendo x se aproximar de zero por valores menores do que zero. Considerei o menos 0,1, agora eu vou considerar o menos 0,01. f de menos 0,01. Olha, realmente está dando um 0,288 ali, mais um. f de menos 0,001. Olha aí o que está dando. Mais um. f de menos 0,0001. Está se aproximando de 0,288, né? 0,288. Muito bem. Então, isso está dizendo para a gente que o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda é aproximadamente 0,288, como a gente tinha discutido aí no item A. Agora eu vou fazer x se aproximar de zero por valores maiores do que zero. f de 0,1, por exemplo. Olha lá. f de 0,01. Realmente está se aproximando de 0,288, né? f de 0,00 mais um zero. 1, pronto. Realmente está se aproximando de 0,288. Então, no item B, uso a tabela para estimar o limite com 4 casas decimais. 0,2886 aproximadamente, né? 0,2886 aproximadamente. Agora, no item C, use as propriedades dos limites para encontrar o valor exato do limite. Opa, agora sim, né? No item C, está pedindo para calcular o valor desse limite, né? E a gente encontrar o valor exato desse limite. O que a gente observa? Se x é zero, você obtém determinação zero sobre zero, né? Então, a ideia é mexer um pouquinho aqui nessa expressão, nessa fração. O que fazer? É racionalizar o numerador dessa fração, ou seja, multiplicar tanto o numerador dessa fração quanto o denominador dessa fração por raiz quadrada de 3 mais x mais raiz de 3. Então, multiplica o numerador por esse valor e multiplica também o denominador por esse valor. 3 mais x mais raiz de 3. Olha, um pouco mais. Isso é igual a limite quando x tende a zero. Vamos olhar aqui esse numerador, pessoal. Esse numerador. O que eu tenho aqui no numerador? Um produto de duas parcelas que diferem apenas pelo sinal, né? Aí a gente costuma dizer que isso aqui é o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Se deparou com um produto como esse, você pode estar usando essa regrinha, ó. A mais B que multiplica A menos B, isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Quem está fazendo o papel de A aqui para mim é raiz quadrada de 3 mais x, e quem está fazendo o papel de B é a raiz de 3. Então o que diz a regrinha? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É o A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o resultado dessa conta aqui no numerador vai ser essa raiz ao quadrado, some a raiz, sobra o que está dentro, 3 mais x. Menos o segundo ao quadrado, o b ao quadrado. Então, que é essa raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3, né? Isso tudo sobre x, que multiplica raiz quadrada de 3 mais x, raiz quadrada de 3 mais x,
mais raiz de 3. Olha aí que maravilha. Pouco mais, esse 3 com esse você pode simplificar. O que vai sobrar? Limite. Quando x tende a zero, de x sobre... numerador só sobra x. No denominador, x que multiplica raiz quadrada de 3 mais x, mais raiz de 3. Tenho certeza que você já observou que esse x com esse aqui você pode simplificar. Vai sobrar limite. Quando x tende a zero, aqui sobra 1. Quando você simplifica, sobra 1. 1 sobre raiz quadrada de 3 mais x, mais raiz de 3. Olha aí. Agora, o que aconteceu? Eu obtive aqui outra expressão equivalente à primeira, só que nessa expressão é possível realizar a operação quando você substitui o x por zero. Para descrever a palavra limite e substitui o x por zero. Quanto é que vai dar isso? Isso é igual a 1 sobre raiz quadrada de 3 mais 0 mais raiz de 3. Ou seja, 1 sobre 3 mais 0 vai dar 3, né? Então é raiz de 3 mais raiz de 3, 1 sobre 2 raiz de 3. 1 sobre 2 raiz de 3 é o valor exato do limite. Vamos calcular esse valor? Vamos calcular esse valor para ver se realmente nossa estimativa aí está certa? Vamos lá. Então vamos colocar assim, L de limite igual a 1 sobre 2 vezes, 2 vezes a raiz quadrada de 3. Tá lá, realmente é o nosso número L aqui, o 0,28868.